Olá pessoal, nessa aula eu quero tratar com vocês de um contador que é sequencial, né? Só que é um contador assíncrono. Então aqui a gente tem um contador de 4 bits, é um contador, e a gente quer ver o que acontece quando a gente considera o atraso. Então nós temos um contador de 4 bits, onde cada flip-flop aqui ele está ligado, o VDD nas suas entradas é um flip-flop do tipo JK. Então a cada vez que o clock ou que o sinal que controla ele bate, ele vai inverter seu valor. Esse é o efeito quando o J é 1 e o K é 1, o flip-flop inverte o seu valor. Então se aqui era 1, o clock bateu, ele passa a ser 0. O clock bateu de novo, ele muda de novo para 1. E assim vai. Então cada onda de sincronismo do flip-flop, todos eles estão ligados no VDD, no 1, lógico, ele vai inverter o seu valor. Então eu tenho aqui a nossa saída Q0 do primeiro flip-flop, Q1 do segundo, Q2 do terceiro e Q3 do quarto. A gente vai analisar aqui primeiro considerando sem atraso. Mas como 4 bits é muito, a gente vai desconsiderar esse aqui. Vamos considerar um contador de 3 bits, na verdade. Então a gente vai olhar só até o Q2. Então eu tenho a onda de clock, que está aqui embaixo, e eu tenho Q0, Q1 e Q2 para analisar. Então Q0 está sendo controlado pelo clock. Cada vez que o clock sobe, a cada subida do clock, que vai de 0 para 1, do baixo para o alto, eu vou inverter o valor do Q0. Então, se eu desenhar o Q0 aqui, eu tenho que o clock subiu, ele mudou seu valor. O clock subiu, ele mudou seu valor, foi para 0. O clock subiu, mudou seu valor. O clock subiu, inverteu. E assim vai. Então, com isso eu desenho a onda do Q0. Então, aqui o valor é 0, aqui o valor é 1, aqui o valor é 0, aqui o valor é 1, entre essas batidas de clock, né? 0, 1, 0. Se eu desenhar o Q1 agora eu tenho que olhar o Q1, o que está controlando o Q1? A onda de sincronismo do Q1, na verdade, é o Q0, não é o clock. Então, toda vez que o Q0 sobe, aí sim, que vai de 0 para 1, é que o meu Q1 vai inverter o seu valor. Então, se Q1 começou em 0, o clock ele subiu, ele foi para 1. E fica assim até a próxima subida, que é essa aqui, do Q0. Aí que ele vai inverter o seu valor. Fica assim até a próxima subida, que é essa aqui. Aí sim ele inverte o seu valor. E fica assim. Então aqui eu tenho 0 aqui, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E por fim ali a gente vai olhar o Q2 também. O Q2, agora quem está controlando o Q2? O Q2, a onda que controla ele é o Q1. Então toda vez que o Q1 sobe, na verdade eu fiz errado ali, né? Aqui tem uma inversora, né? Uma inversora. Que é a mesma coisa que eu pegar, eu poderia cortar esse view aqui e pegar o Q negado, né? Então, voltando, essa onda aqui está errada. Está um contador invertido, né? Então toda vez que o clock Q0 desce, é que o meu Q1 vai mudar, certo? Então, se aqui tem essa inversora, né? Em vez de ser quando o Q0 sobe, quando o Q0 desce, que meu flip-flop realmente vai mudar. Então se é 0 ele continua 0, quando ele desceu ou o Q0 negado subiu, ele inverteu o seu valor. Aqui ele inverte o seu valor e aqui ele inverte o seu valor. Então essa aqui seria a onda do Q0, do Q1, né? Então 0, 1, 1, 0, 0, 1. E o Q2 então, se a gente olhar agora com cuidado, a gente vai ver que tem uma negação aqui também, e quem controla ele é o Q1, ou o Q1 negado, né? Então toda vez que o Q1 desce, que o negado sobe, é que ele vai mudar o seu valor. Então eu vou ter o flip só nesse ponto aqui. Então o Q2 ele vai, se começou em 0, vai ficar 0 até aqui, depois ele passa para 1. Então em todo esse momento aqui ele é 0, 0, 0, e aqui ele é 1, 1, 1. Se a gente olhar então os valores do nosso contador, aqui eu tenho, considerando Q2 mais significativo, Q1 e Q0 menos significativo,
Nosso contador vale 0, depois ele passa a ser 001, depois ele passa a ser 010, depois ele passa a ser 011, depois 100, 101, 110. Então ele está falando 1 aqui, 2, ele está fazendo a nossa contagem certinha, né? Valor 4, 5, 6 e assim vai. Então esse é o contador sem temporização. Agora o que acontece se a gente considera a temporização? Aqui no caso do circuito assíncrono, a gente vai olhar só o tempo de atraso, que é aquele tempo que a gente chama clock to kill, ou o tempo de atraso de propagação, que assim que muda o sinal, quanto tempo leva até isso afetar o quê? Então o que acontece se a gente coloca esse tempo, considera esse tempo, se ele vai funcionar ou não. Então a gente tem aqui, basicamente, o tempo do clock, que é o tempo entre uma batida e outra do clock. Esse tempo aqui, vamos supor que cada bolinha aqui vale 10, né? Então ele tem um tempo total de 60 unidades de tempo. O que acontece se meu clock to kill for igual a 30? Como é que fica a onda? Aí a gente vai refazer essa onda aqui. Então, refazendo a onda, apagando esses valores, como é que fica o nosso contador? Então, fazendo o Q0 primeiro, depois a gente olha o Q1. Considerando agora o atraso. Então, Q0 começa em 0. Só que, a partir que o clock bate, ele vai ter um atraso. Que no caso a gente considerou 30, seriam 3 desses pontos aqui. Só depois desse atraso é que o nosso Q0 realmente muda. Então aqui eu tenho o nosso atraso de propagação, clock to kill. O clock bateu, de novo, ele vai levar mais 30 unidades de tempo até ele mudar. Eu tenho a partir do clock, mais outra vez acontecendo o clock to kill, o atraso até que o sinal mude. Então eu vou fazer isso para todos os valores. Passo 30. Então, a partir de cada onda de sincronismo, eu acrescendo o meu tempo de propagação. Então a minha onda ela ficou deslocada, depois de cada clock, 30 unidades de tempo. Então depois de cada clock eu tenho esse deslocamento de 30 unidades de tempo. Então o que acontece com o Q0 agora? Com o Q1 na verdade. O Q1 ele era controlado na descida do Q0. Ele também tem um atraso. Então assim que o Q0 baixa, ele leva 30 unidades de tempo para subir. Assim que ele baixa, aqui não baixou, assim que ele vai do alto para baixo, ele leva 30 unidades de tempo para inverter o valor. E aqui de novo, assim que ele baixa, mais 30 unidades de tempo para inverter o seu valor. Então nota que essa onda também foi deslocada. Só que o problema é que ela foi deslocada a partir de Q0, clock to kill. E o Q0 já está deslocado o clock to kill. Então o deslocamento de Q1, o atraso que ele teve, na verdade, foi 2 vezes o clock to kill. Considerando que o clock to kill, mesmo flip-flop, vai ter o mesmo tempo. O Q0 ele teve o atraso de uma vez, só tem ele, do clock to kill. Então, o atraso dele é um flip-flop, um clock to kill. O Q2, esse cara aqui, ele precisa esperar o atraso do primeiro flip-flop e depois do segundo flip-flop, que é ele mesmo até chegar à saída. Então ele espera 2 vezes o atraso do clock to kill. E obviamente esse cara aqui vai esperar 3 vezes o atraso para a minha saída estar pronta aqui em Q2. Que ele tem que esperar o Q0, o atraso do Q0, depois o atraso do Q1, para depois começar o atraso dele e sair a resposta em Q2. Então isso na onda, a gente vai ver, como é na descida, ele vai ficar 0 o tempo todo. E na descida, ele vai esperar mais 30 unidades de tempo para, então, inverter o seu valor. Então se aqui eu tinha o deslocamento do Q1
para depois começar o deslocamento do Q2, do Q0 para o Q1, na verdade, clock to Q. Agora eu tenho o quê? No terceiro aqui, eu tenho um deslocamento do Q0, o atraso do Q0, mais o atraso do Q1, para depois, então, considerar o atraso do Q2. Então, minha onda ficou deslocada 3 vezes o tempo do clock to Q. E o que acontece com as minhas respostas, com os meus contadores? Eu tenho que, aqui, meu contador ainda vale 000, né? Eu vou olhar aqui mais no limite da minha partida de clock. O que ficou ali logo antes do clock, o que foi computado. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Vou até colocar de cor diferente. Isso aqui considerando o atraso, né? Então aqui ainda é 0, 0, 0. Aqui eu tenho 1, 0, 0. Aqui é um caso polêmico que está bem na batida do clock, mas eu posso considerar 1, né? Bem na batida do clock, só para a gente ter uma ideia do que poderia ser. Aqui é um 0, aqui é um 0. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Nessa partida do clock eu tenho 0, eu tenho 0, eu tenho 0. E nessa partida do clock eu vou ter 1, 0, 1. Então o que ficou? Eu tenho que no início com atraso é 0, 0, 0, aqui também é 0, 0, 1, aqui é 0, 1, 0, está certo? Aqui é 0, 1, 1, aqui é 0, 0, 0. E aqui é 1, 0, 1. E assim vai. Então notem que, dependendo do atraso que for do tempo do clock e o atraso de cada flip-flop, eu posso ter erros na minha contagem, no meu contador. Porque o atraso foi maior do que o próprio período do clock. Isso não pode acontecer. Esse atraso não pode ser maior. Nem igual. Quando a gente viu que esse é caso polêmico, se for igual, também não dá para aceitar. Então o atraso total tinha que ser menor que o período do clock. De maneira geral, a gente fala que conforme a quantidade de bits aqui, se é o mesmo flip-flop, o atraso do contador vai ser a quantidade de flip-flops vezes o tempo de propagação desses flip-flops. E o período do clock, para que esse contador funcione, tem que ser maior do que a propagação do último cara, que é o pior caso. Então o período do clock tem que ser maior. Nesse caso, como a gente tem 3 flip-flops, se a gente considerar só os 3 bits, na verdade, se considerar o quarto ali, a gente tem que o nosso período do clock ele deveria ser maior do que 3 vezes 30. Ele deveria ser maior do que 90 unidades de tempo. Então 60 não funciona. Ou a gente diminui a quantidade de bits do nosso contador, ou a gente aumenta o nosso período do clock, que é diminuir a frequência de operação do nosso contador. Então, quanto mais bits a gente coloca no nosso contador, mais a gente aumenta esse N, mais a gente vai diminuir o período, ou aumentar o período do clock, na verdade, diminuir a frequência. Então, se eu tenho um contador muito grande, ele vai ter que funcionar em uma frequência muito lenta, certo? E isso é ruim. Então, o contador assíncrono, de maneira geral, a gente tem que ele é fácil de fazer, né? Como a gente viu que ele é simples, se a gente quer acrescentar 10 bits, basta acrescentar seguindo essa lógica, né? O problema é que o atraso dele é muito grande. Então, o atraso dele vai acumulando. Aqui a gente vai ter o atraso de um flip-flop, aqui a gente vai ter o atraso de 2 flip-flops, né? Somar o anterior com esse, e aqui a gente vai ter o atraso de 3, que é o atraso desse, mais o desse, mais o desse, e aqui o atraso de 4, né? O atraso desse cara, mais esse, mais esse, mais esse. Então isso não funciona muito bem quando eu preciso de coisas maiores, circuitos mais complexos que tem que operar mais rápido. Então para isso a gente vai ter circuitos sequenciais síncronos. É o que a gente vai ver na próxima aula. Como é que funciona a análise de tempo para circuito sequencial síncrono. Como que a gente calcula qual que é a frequência de operação que ele pode operar, né? O período do clock. Lembrando que frequência é igual a 1 sobre o período. Então a gente vai aprender a calcular o período em que o meu contador, ou meu circuito geral, que é sequencial síncrono, pode operar de forma correta. E também a gente vai ver a análise do tempo de hold, né? Como que isso pode impactar também. Então na próxima aula a gente começa a ver circuitos sequenciais síncronos que podem operar de forma mais rápida do que os assíncronos, apesar de serem mais complexos, né? Precisarem de mais porta lógica. Então até a próxima aula.